Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E iniciamos hoje a semana mais importante da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma semana aí com muitas novidades, uma semana aí com muitas mudanças, possíveis mudanças na justiça, no processo eleitoral do Vasco da Gama. Quinta-feira vai ter manifestação, quarta-feira o judiciário abre novamente para Levenciano entrar com o recurso. Vamos comentar sobre tudo que pode rolar, sobre tudo que vai acontecer. Provavelmente vai ter a famosa live do Leven, onde ele vai explicar tudo que vai rolar com relação a ele recorrer na justiça. Então vamos trazer todas as novidades para você ficar informado de tudo que vai rolar no Vascão da Gama. E além disso, é claro, vamos falar do título de ontem, Vasco campeão da Copa do Brasil Sub-20, um título importantíssimo, uma garotada muito boa que está nascendo no Vasco da Gama, que eu tenho certeza que no futuro vão render muitos frutos e já, inclusive no presente, vão render muitos frutos para o nosso futebol profissional. E eu tenho certeza que o Lucha já tá de olho nessa molecada boa que vai subir pro profissional. Então, rapaziada, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envie, eles cheguem até você. E além disso eu vou também pedir para você deixar o seu like. O seu like é importantíssimo, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo aí para outros vascaínos iguais a você. Vamos deixar os vascaínos informados por dentro de tudo que vai rolar. Então, vascaíno ajuda vascaíno, como eu sempre falo. Então me dá essa moral aí, deixando o seu like e se inscrevendo no canal do Gigante. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar de Levenciano, vamos falar de processo eleitoral. Mas vamos começar falando do título que teve ontem, um título importantíssimo. Vasco, o primeiro campeão carioca da Copa do Brasil Sub-20, um título aí que realmente coroa um grande trabalho que vem sendo realizado na base do Vasco da Gama, revelando jogadores atrás de jogadores. A gente já tinha ali ido para a final da Copa São Paulo, se eu não me engano, no ano de 2018, com realmente um grande time, o Lucas Santos jogando um grande futebol. Infelizmente não conseguiu ter destaque no profissional, mas o Thiago Reis também sendo um grande artilheiro, jogando muito bem, o Lucão no gol, Miranda na zaga, um time que realmente tinha uma grande força e alguns jogadores inclusive já estão começando a aparecer no profissional. Um grande trabalho realizado na base e voltamos agora a estar presente em mais uma final, mas dessa vez ganhando, dessa vez levantando um caneco, e um caneco importantíssimo, a Copa do Brasil Sub-20. Realmente o Vasco chegando com tudo, o Vasco conquistando contra a equipe do Bahia, uma grande equipe com também jogadores de muita qualidade. Primeiro jogo que aconteceu domingo retrasado lá em Salvador, o Vasco ganhou de 2-1 com gols do Gabriel Peck e do MT. MT também um grande jogador, muito bom de bola, ele é do Volta Redonda, está emprestado ao Vasco. O Vasco tem que correr o mais rápido possível também para contratar em definitivo o MT. Então foi o 2-1 lá o primeiro jogo. Segundo jogo aqui em São Januário, o Vasco começou ganhando de 2-0, abriu o placar muito tranquilamente. A gente já acreditava, né, com 2-0 no placar, 4-1, né, no placar agregado, que o Vasco queria ser campeão fácil, mas até na base é impressionante. A famosa frase que serve para o profissional também serve na base: se não for sofrido, não é Vasco. E foi sofrido, o Bahia empatou, virou, e o gol do Vasco saiu aos 47 do segundo tempo com Caio Eduardo. Caio Eduardo, que é um reserva, um lateral esquerdo reserva, entrou no lugar do Riquelme, que é o titular, também outra jovem promessa e grande promessa do futebol do Vasco da Gama, entrou e fez um golaço, uma batida seca no alto, indefensável para o goleiro aos 47 do segundo tempo, decretando de vez a vitória e o título do Vasco da Gama. Os gols foram aí, é lógico, do Caio Eduardo, o último do Laranjeiras, o jogador que inclusive estava lá na Copinha em 2018 com o Lucas Santos, Miranda, e o segundo gol foi do Matias Galarza, um paraguaio que veio emprestado, se eu não me engano, do São Lourenço. Também um ótimo jogador, um jogador que tem muito futebol,
tem sim um grande futuro, está emprestado, mas com possibilidade ali de compra. Muitos jogadores bons, eu já falei aqui de Riquelme, já falei de MT, mas tem o Caio Lopes, que é o 8 da equipe, é o faixa do Vasco da Gama, um grande jogador que tem uma extrema qualidade, um grande diferencial no passe, no chute, sabe controlar muito bem o meio de campo, é um destaque ali da base do Vasco. Temos o Riquelme, como eu já falei, temos o MT, temos o Laranjeiras, temos grandes jogadores nessa base do Vasco que vai render muitos frutos sem dúvida nenhuma. Tem o próprio JP também, o João Pedro, cara, são muitos bons jogadores e o Luxemburgo tem essa característica. O Luxemburgo gosta muito de usar os seus jovens talentos, os seus jogadores da base. A gente viu no ano passado que ele estava aqui, ele utilizou o Thales Magno, né? O Thales Magno foi um jogador que surgiu com o Luxemburgo. O Thales Magno não estava nem jogando no Sub-20, estava no Sub-17, subiu com o Luxemburgo, se destacou com o Luxemburgo, foi uma pincelada realmente do professor. E também outros jogadores, o próprio Gabriel Peck começou a jogar com o Luxemburgo no ano retrasado, Bruno Gomes começou a jogar com o Luxemburgo, então o Luxemburgo tem essa característica. Então, tendo jogadores com uma extrema qualidade no Sub-20, que acabou de vir de um título da Copa do Brasil, um título nacional de grande relevância no Brasil, sem dúvidas nenhuma, Luxemburgo vai utilizar esses jovens jogadores de muita qualidade. Algo que Ricardo Sapinto não utilizava. Não sei porquê, não sei o que acontecia, mas Ricardo Sapinto tinha essa cisma com os jogadores mais novos, bons jogadores, vindo da base, não utilizados, que agora, com Luxemburgo sendo treinador, além de o Vasco ter trago esse caneco aí, é lógico, um título muito importante para a garotada, para o futebol da base do Vasco, e agora também utilizando essa molecada no profissional, que sem dúvida nenhuma vai render muitos frutos para a nossa equipe, quem sabe lá na frente conquistar títulos com a nossa camisa e também fazer aquelas vendas milionárias que dão um alívio gigantesco ao Vasco da Gama. E é claro, o nosso grande e querido amigo, para não falar o contrário, Alexandre Campelo, se posicionou nas redes sociais, tirou aquele belisquinho, foi o único título dele aí de relevância, né, que foi, ele conquistou, se eu não me engano, uma Taça Guanabara no ano de 2018, algo do tipo. Primeiro ano dele de gestão foi o título que ele conquistou, o único título da gestão de Alexandre Campelo. Então ele tinha que comemorar alguma coisa antes de ir embora. O Vasco ganhar essa Copa do Brasil, ele comemorou, ele botou no Twitter assim: eu venho da base, comecei meu trabalho no Vasco na base, investimos na qualificação desses profissionais e agora vemos os frutos desse trabalho. Uma semente muito forte foi plantada há 3 anos e os frutos começam a surgir. Parabéns aos jogadores, comissão técnica e a todos os envolvidos. Na minha opinião, usou de uma cara de pau tremenda aí, de falar que frutos, eu não sei que frutos ele plantou na base do Vasco. Mas realmente, estava na gestão do cara, jogadores sendo revelados na gestão de Alexandre Campelo. Então, de certa forma, a gente tem que parabenizar ele. Pelo menos conseguiu arranjar alguma coisa na base do Vasco da Gama, porque infelizmente no futebol profissional a gestão do Campelo foi um fiasco, né? Foi muito fraca, a gente já sabe disso. Tava lá ele ontem, ele foi comemorar com os jogadores, tirou foto com os jogadores. Então, pelo menos um título na base, uma Copa do Brasil importante. Queria no profissional, mas foi na base, um título de grande importância e grande relevância para a nossa garotada, os crias da base do Vasco da Gama. E falando de Campelo, falando de política, a gente vai partir agora para o assunto mais comentado e, sem dúvida nenhuma, um assunto que vai render muito ainda nessa semana. Um assunto aí que não vai acabar e vai demorar ainda para isso terminar, ter um final. O que acontece, rapaziada? Vamos lá voltar do início. Eu sempre venho falando isso nos vídeos, mas muitas pessoas ainda perguntam. O Vasco teve 2 eleições, as eleições do dia 7 e as eleições do dia 14. Dia 7 presenciais em São Januário, com 5 candidatos participando, uma eleição 100% presencial, onde naquela ocasião Levinciano foi considerado o presidente. Independente se caiu, se parou, o presidente eleito no dia 7 de novembro foi Levinciano. Após a semana, semana após essa eleição, ocorreu diversos problemas, caiu a eleição, voltou a eleição e ocorreu uma eleição dia 14. Eleições ali onde somente 2 candidatos, é até ridículo falar isso, participaram, em que Jorge Salgado e Júlio Brandt foram esses 2 e Jorge Salgado saiu como vencedor. O resultado saiu às 10h30 da noite, às 11 horas o desembargador suspendeu as eleições e Levinciano até o momento estava como novo presidente do Vasco da Gama. E o que acontece? Muita enrolação, vai, não vai, terceiras eleições no Vasco foram até mesmo comentadas, porém no dia 17 de novembro, 3 embargadores se juntaram no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e consideraram as eleições do dia 7
inválidas. Então, automaticamente, como naquela ocasião eles estavam julgando somente as eleições dia 7, a partir do momento que você valida as eleições dia 7, as eleições dia 14 são validadas. Até porque no julgamento eles não estavam julgando as eleições do dia 14. Então, foram as eleições dia 7 invalidadas e a única que sobrou foi a do dia 14, ou seja, Jorge Salgado foi considerado o novo presidente do Vasco da Gama. Porém, o que acontece, rapaziada? Vamos lá. Segundo o Estatuto do Vasco da Gama e segundo todas as regras aí das eleições que ocorrem, as eleições do dia 14 não têm validade nenhuma. As eleições do dia 14 são totalmente inválidas, não tem como, praticamente zero de chance. Se Levinciano recorrer, pedir aí um cancelamento das eleições do dia 14, ela permanecer, porque foi uma eleição que rasgou totalmente o Estatuto do Vasco, rasgou totalmente leis, um monte de coisas ali importantes para a justiça, foi invalidadas, foi fraudadas, né, com relação a essas eleições do dia 14. Ou seja, provavelmente dia quarta-feira, dia 6 de janeiro, o recesso judiciário, né, a Justiça do Rio de Janeiro está de férias, o recesso vai acabar na quarta, então já abre espaço para Levinciano entrar na Justiça e fazer esse pedido recorrendo às eleições e provavelmente isso acontecer. Levem ter nessa semana quarta, quinta e sexta-feira para fazer esse pedido, entrar com uma petição e tentar cancelar as eleições do dia 14 e sem dúvida nenhuma, rapaziada, isso vai acontecer. Ele já deixou claro, no dia 25 ele largou aquele texto no Instagram falando que não ia desistir dos torcedores, não ia desistir do Vasco. Então deixou muito claro que ele iria sim recorrer, iria atrás da justiça, iria cancelar as eleições do dia 14, iria atrás até mesmo de repente de umas novas eleições, já que as eleições do dia 7 estão invalidadas e não tem chance alguma delas voltarem a ser validadas. A única chance atualmente de Leven ser o presidente é acontecendo uma terceira eleição. Então veremos sim Leven se pronunciando, a famosa live do Leven, né, que tantas pessoas falaram e ele mesmo falou que iria ter. Provavelmente vai ocorrer nessa semana, no mais tardar na outra, mas essa semana com certeza já iremos ter algum adiantamento, já iremos ter alguma notícia do que vai acontecer, do que Leven irá fazer. Algumas atitudes já vão ser previstas ao longo dessa semana. Muitas novidades vão acontecer. Volto a repetir, atualmente Jorge Salgado está junto com o Campelo. Atualmente Jorge Salgado, segundo a justiça, querendo ou não, é o atual presidente do Vasco, mas o torcedor não aceitou isso, muitas pessoas não aceitam isso, muitas pessoas não concordam com toda essa palhaçada política que vem acontecendo no Vasco e muita coisa ainda vai mudar. Esse processo eleitoral não terminou e está muito longe ainda de chegar a um final, mas quando ocorrer alguma notícia nova, eu trago para você, torcedor. Então, se você curtiu esse vídeo, se você é a favor do Levinciano, tem a quinta-feira, volta a falar, manifestação. Eu não sou muito a favor de aglomerações nesses momentos por conta da pandemia, mas com todo cuidado, com toda restrição, usando máscara, álcool em gel, vai lá, vai manifestar, vai correr, né? Vai ser a favor do Levinciano, se você é a favor dele. Se você não é a favor, fique em casa, fique tranquilo. Temos uma democracia política em que cada um tem que respeitar o seu lado, porque acima de tudo, aqui é Vasco da Gama. Então, rapaziada, se você curtiu o vídeo, se você é a favor de Levinciano, deixe aí nos comentários. Se você é a favor de Salgado, também deixe nos comentários. Deixe sua mensagem de apoio a Levinciano, né? O famoso vem pra rua Vascaíno, hashtag vem pra rua Vascaíno. Também deixe nos seus comentários mensagem de apoio à garotada da base do Vasco que venceu aquele título ontem, venceu a Copa do Brasil Sub-20. Deixe nos comentários se você é a favor de usar essa garotada, algo que o Vasco não vem usando, grandes jogadores aí na base que não vem sendo bem aproveitados. E se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos, para eles conseguirem entender tudo que vai rolar, tudo que pode acontecer nesse processo eleitoral do Vasco da Gama. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, um grande abraço, vamos que vamos, começando um ano muito bem, levantando um caneco, o Sub-20 do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço e saudações vascaínas!